Isso é um pedido antigo de muitas pessoas. Tem um canal e toma, então toma. Quer um canal? Veio aí. E esse canal é isso. Me pediram bastante. Eu relutei por muito tempo, até que aceita a demanda. Então, toma aí um canal. Eu sou mãe, primeiramente. Gosto muito dessa primeira função. Depois eu sou treinadora de mulheres. Depois não, né? Também sou treinadora de mulheres. Eu incentivo elas serem autônomas fisicamente, emocional e mentalmente. E incentivo sempre elas serem fortes primeiro. E aí depois buscar a modalidade esportiva. Faço maratonas, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Gosto muito de correr maratona. Já fiz algumas. E não sei quando você vai ver esse vídeo, mas agora eu tô em 25. Qualquer coisa você comenta e eu te atualizo do número. Ele sempre muda. E esse é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Correr maratona, ser forte e puxar mulheres comigo. Eu sempre tive esporte na vida. Minha mãe jogava vôlei, minha avó jogava basquete. E com 7, 8 anos eu tive na educação física o handball. E comecei a jogar pela cidade, pela escola. E então até os 13, 14 anos eu tive rotina de atleta mesmo, né? Sair da escola, ir pro treino físico, treino tático, ficar na quadra por muitas horas. E com 15 eu decidi que eu queria ser bancária. E aí eu comecei a estagiar num banco. Com 18 virei efetivamente, né? Fui para essa vida mais estável e menos esportiva. Então eu troquei as horas de quadra pelas horas de agência. Então o meu físico sentiu muito, né? Então eu tive um ganho de peso absurdo e bem numa idade muito marcante, eu diria, né? Eu acho que não só fisicamente, mas para autoestima mesmo, sabe? Então eu não acho que minha autoestima passou por um momento de baixa. Nunca tive autoestima baixa, mas eu lembro de, com 18 anos, ter essa fase marcante, sabe? De ter um ganho de peso, de ver o tamanho das roupas aumentando. E aí, com 18 anos, eu entendi que a minha rotina estava muito mudada ali do que eu tinha. E num momento, eu já estava usando o tamanho máximo de roupa de uma loja, que era a única loja ali que tinha na Baixada e tal, na cidade que eu morava. E aí, eu tinha duas opções: ou comprar em outra loja, um tamanho maior, ou fazer alguma coisa para caber nas roupas daquela loja. O que hoje é muito marcante, né? O que hoje eu entendo que eu literalmente me esforcei para caber naquele número, naquela roupa, coisa que hoje eu não acredito tanto, mas na época foi a força motriz para eu ter essa mudança na vida, sabe? E aí eu comecei a correr, comecei a fazer musculação, fazer um funcional aqui e ali. E aí eu saí do banco em menos de um ano. Já estava na educação física, comecei a estudar. Eu queria muito saber como o meu corpo funcionava, sabe? E, e aí veio uma virada muito grande, assim, muito grande. Porque eu lembro de ser uma atleta mesmo que mirim, passar por uma vida comum de bancária e tal, e não ter esporte nenhum. Eu literalmente vivi uns meses de sedentarismo mesmo, que eu não tinha nem uma caminhada, e voltar a retomar essa vida ativa mesmo que em outra modalidade. Tenho muito orgulho dessa parte da vida. Bom, quando eu tenho essa escolha de recomeçar na atividade física, né? Eu me inscrevi num estúdio de funcional que tinha lá na Praia Grande. E tinha uma prova para acontecer há uns 4, 5 meses dali de onde eu me inscrevi. E era um estúdio pequeno, então todos os alunos iam treinar para essa prova de corrida. E em determinados dias da semana, esse estúdio fechava para eles treinarem corrida. Então eu tive que me inscrever para corrida, porque senão eu não ia treinar. Então, na minha cabeça, eu já tinha essa coisa de ter uma tarefa e querer cumprir, mas nunca tinha corrido 1 quilômetro. Inclusive, a minha primeira corrida foi de incríveis 18 segundos.
Era o que eu conseguia correr, assim. Então, eu fui treinando nesses 4 meses com o pessoal lá do estúdio. Me inscrevi para 10 quilômetros, porque a prova era só de 10 e 21. E então eu treinei até 6 quilômetros, já estava me achando incrível de ter feito 6. Mas aí é aquele. É um clichê. Quando eu peguei a primeira medalha, eu falei: tem coisa aqui, hein? Tem coisa aqui. E eu gostei muito da sensação de ser capaz. Principalmente na Praia Grande, que as coisas são muito próximas. Então, 10 quilômetros eu fui muito longe na cidade. Então, eu lembro dessa sensação de ser capaz de cruzar bairros, ser capaz de passar do meu trabalho, que eu julgava ser longe, e voltar e a distância não ter acabado ali, né? E ainda ganhar uma medalha por isso. Então, isso foi muito marcante também para ter escolhido a corrida. E aí, a partir daí, eu comecei a ficar curiosa de como o corpo funcionava, de como. Por que, que eu tinha entendido isso. Então, a lembrança que eu tenho de corrida difícil é a minha primeira. Nossa, de longe é a minha primeira, porque eu não tinha. Isso é muito gostoso mesmo de lembrar, porque eu não tinha acervo, eu não tinha base, né? Eu não tinha base. Eu falei, será que isso acontece com todo mundo? Será que a vontade de andar é válida? Será que eu posso andar? Será que eu posso beber água parada? Enfim. Então, corrida difícil para mim, com certeza foi minha primeira prova, que foram esses 10 quilômetros, mas ao mesmo tempo é a mais especial, então é igualmente importante, sabe? E aí, a partir dessa primeira medalha, eu comecei a explorar a possibilidade de ter mais medalhas, de aumentar distâncias, mas principalmente de fazer a mesma distância melhor. Também é um clichê, mas eu lembro de ter isso na cabeça, assim, de nossa, eu andei bastante, eu tive muito medo de não conseguir, eu quero que essa sensação seja cada vez menor. E aí os meus treinos foram para isso. Então eu fiquei por volta ali de um ano até fazer a primeira meia maratona, dos 10 até os 21, eu fiquei uns 10 meses tranquilamente, até estar segura com 10 quilômetros, sem os medos, esses medos de eu não vou conseguir, sabe? Até largar de fato segura. Eu levei um tempão e também não faria de jeito diferente. E aí a corrida entra nesse lugar de me dar muita propriedade do que eu sou. Me dá muita propriedade de essa autonomia física que eu defendo tanto hoje. Para mim, a corrida é muito mais fácil de chegar nela, sabe? Se eu sei que eu sou capaz de sair correndo daqui a 10 quilômetros, isso me dá força para lidar com outros problemas de outros jeitos. E desde a minha primeira prova, eu lembro que, e aí nessa época dos 10 quilômetros, eu ainda trabalhava no banco, então eu lembro de chegar com a medalha no banco, resolver os problemas de banco, mas com outra cabeça. Porque eu pensava, o que eu passei na prova domingo, meus amigos? Isso aqui é ficha, tá? Isso aqui vou resolver, porque o que eu passei no domingo com sede, com medo, com dor na perna, com enjoo, só que não é nada. E eu acho que a corrida tem esse papel, assim, que eu não escolheria outra modalidade de forma alguma. Eu sei que eu caí de gaiato na corrida, caí, mas hoje não escolheria outra modalidade, não. Testei bastante, ainda testo hoje, mas sempre pensando em melhorar minha corrida. Então, eu já fiz jiu-jitsu, crossfit por muitos anos, levantamento de peso olímpico. Hoje eu faço boxe e fiz bastante dança também, mas sempre pensando hot yoga também. Sempre pensando em condicionamento para minha corrida. Sempre pensando em explorar outras capacidades físicas que me ajudem na corrida. Eu gosto de ter a corrida como esse meu lugar seguro fisicamente, de sempre cuidar para que seja uma tarefa gostosa. Isso é um dos meus objetivos de vida, assim, pessoalmente falando. Claro que eu defendo bastante profissionalmente, mas pessoalmente eu gosto muito de cuidar da minha relação com a corrida. Tem que ser muito gostoso, independente da distância, independente de onde eu estiver correndo. Eu só gosto de correr quando eu tô satisfeita com essa decisão de ter ido correr, sabe? Acho que eu nunca tinha verbalizado isso. O que eu mensurei de tempo foi que em 10 meses eu perdi 42 quilos. E em um ano e meio eu fiz minha primeira meia maratona. Então, do quilômetro 0 ao 21 foram 14 meses. Não, um ano e meio não, né? Desculpa que eu sou da saúde.
não sou de exatas. 14 meses. Em 10 eu perdi os 40 quilos. 42, né? Eu acho cabalístico esse. Ser 42 e gostar de maratona, que são 42 quilômetros. Adoro esse fato. E aí, quando eu bati 42 quilos perdidos, eu falei, acho que chega, né? Acho que vamos encher de músculo agora. Sem, nem tinha na época, quando tudo era mato. Foi frango e batata doce mesmo. Com batata doce, eu não tirei batata doce nunca. Jamais, eu acho que eu não seria capaz de viver sem carboidrato. Acho que mental era falta de acervo mesmo, né? Eu não tinha experiência em nada mental. O handball para mim era muito mais intuitivo, era um esporte de equipe, então mesmo não que eu pensava menos sobre isso, não que eu não tivesse desafios, mas era diferente, né? Pensar em equipe, eu era parte de uma equipe. Para correr longas distâncias, a famosa equipe, né? Então é completamente diferente e o fato de ser a primeira vez para mim foi muito difícil porque eu não sabia o que estava certo, o que estava errado. Na época a gente não tinha esse acesso, né? A blogueiras. As blogueiras que eu seguia eram blogueiras de lifestyle. Então não era ninguém, não tinha ninguém correndo, tinham as pessoas emagrecendo, então tinham umas pessoas que eu lembrava de perder peso, de levar marmita, uma coisa de jeito de vida mesmo, mas não de corrida. Então eu lembro que na corrida eu me sentia muito insegura para saber se eu estava fazendo a coisa certa, se aquele método estava certo. Então, o grande desafio era a insegurança de estar passando por aquilo a primeira vez, sem um guru, sem um exemplo, sem um, sabe? Sem um vlog, sem um canal do YouTube para eu assistir e falar, nossa, isso já aconteceu comigo. E físico, para mim, era logística, sempre foi logística. Desde a época do banco, eu tinha sempre muito pouquinho tempo para treinar. Quando eu comecei a estagiar na educação física, então era meia hora por dia, eram 3 blocos de 20 minutos, e aí eu tinha que fazer milagre com esses tempos de treino. Mas ainda assim, eu consegui fazer um esquema legal nesses bloquinhos pequenos de tempo, mas mentalmente era só essa. Muita novidade. Eu sou taurina demais para novidades. Não gosto. Gosto do que já funciona. Mas eu tive que fazer uma coisa nova funcionar, né? Olha que loucura. Acho que quando eu deixava minha família para correr, sabe, sábado, domingo, que era dia de ficar em casa, tal, eu falava, vai, mãe, eu tô indo lá, vou dar uma corrida. Sem pensar na prova. A prova-alvo já tinha passado e eu tava me divertindo indo correr, sabe? Lembro que o Emicida lançou um CD em 2013. Álbum, né? CD não existe mais, desculpa. Em 2013, eu queria muito ouvir o álbum. E eu lembro que eu falei, eu vou ouvir correndo. E eu nem aguentava correr o tempo do álbum, mas eu me diverti muito tentando, sabe? E aí, ali eu vi que a corrida talvez fosse uma diversão, um jeito diferente de fazer as coisas que eu já fazia. Nossa, saudades. Porque o meu plano, uma pessoa bem planejada que sou, mentira, não sou, mas o único, talvez, plano que eu tive na vida foi de ser bancária e ter como hobby a fotografia. Então, eu fiz primeiro faculdade de fotografia, minha primeira formação é foto, pois é, loucura. E, e aí eu ia ter essa rotina estável de bancária, de emprego comum, e a fotografia mais badauê, mais artística, mais, né, tranquila para me regular. Você vê que eu zero considerava esporte como hobby, realmente a fotografia estava ali. E aí, quando eu tive essa perda de peso, comecei a correr, e não sei o quê, a educação física fez muito mais sentido para mim. Então, saí do banco, comecei a educação física e fui viver o sonho de fazer uma transição de carreira sem ter uma carreira começada efetivamente, né? Mas fiz. Transitei. Tamo aí. Foi bem divertido. Eu acho que essa falta de experiência, que para mim foi desafio pessoal na corrida, profissionalmente foi tudo que eu precisava, porque eu não tinha literalmente acervo, então eu não tinha uma amiga para aplicar o treinamento, eu não tinha alguém para trocar essa ideia, então era eu um caderninho, tal semana eu vou fazer tal método, tal semana eu vou correr menos e vou fazer mais força ali, tal articulação doeu, o que eu vou fazer para recuperar. Então eu testei muita coisa em mim nesse período de teste, literalmente até começar a estagiar e lidar com outras pessoas. Então
Foi bem importante esse comecinho. Impactou num todo, né? Eu trabalhei a vida toda em uma academia só, que eu tenho muito carinho. Uhum. Muito taurina, né? Muito taurina. Essa academia, eu fiquei lá por alguns anos e eu entrei sem saber quase nada de musculação. Eu era literalmente a cota, não só de mulher, mas corredora da academia. Era uma academia de musculação, então ninguém corria lá. Então eu tive esse lugar para testar as coisas comigo, que eu já estava testando, mas com as outras pessoas também. Então, se tinha uma provinha, mas vamos comigo, o que você acha de correr? Aí treinava as pessoas ali minimamente e arrastava um pouquinho para a corrida, via o que acontecia, via se o quanto eu gostava de atender corredores, o quanto eu gostava de atender marombas, o quanto eu gostava de atender mulheres que querem a magreza. Então, eu fui brincando bastante com isso. Foi 2 anos, literalmente, depois da minha primeira prova de 10 quilômetros. Eu já estava na faculdade, então eu já tinha feito toda essa transição de vida. E é muito importante dessa época, o que eu me lembro é que eu já recebia muita crítica sobre treinar pouco em relação a um ciclo de maratona, né? Então, é isso, eu já vinha desse lugar de insegurança, de nunca ter feito isso e de não ter exemplo de gente fazendo isso perto de mim. Então, o que eu ouvia era sempre, pô, então eram profissionais de educação física ou estagiários que estavam no mesmo nível que eu, de outra modalidade, falando que na minha modalidade eu estava fazendo errado. Então, guarda essa informação, tá? Tipo assim, a frase, nunca esqueço, foi: Aninha, você tá treinando pouco, pra maratona você precisa correr mais. E eu corria literalmente o que dava. Era intervalo de uma aula para outra, ou a transição da academia até em casa, ou de casa para faculdade. Então eu fazia correndo, porque era literalmente o que eu tinha de tempo hábil para treinar. Hoje sabemos que é o meu muito, né? Mas na época eu sabia que era o meu pouco. E eu acreditava realmente nesse pouco e ia muito. Acreditava nesse pouco, sabendo que era o suficiente que eu poderia fazer. E entreguei a primeira maratona desse jeito, não só a primeira, mas as 6 primeiras, com esse muito mesmo aí, desse jeitinho que dava, de intervalo de uma coisa para outra, alguém que desmarcou, aí eu encaixava meia hora de esteira, ou ia para o parque, vou te encontrar suada, porque eu vou correndo, e no final da semana eu tinha um volume adequado para entregar maratonas. Hoje eu tenho 25 no total, eu não conto as de esteira, né, que a produção pediu para eu comentar sobre as maratonas de esteira, mas eu não conto porque foi um período muito específico, era literalmente para saber se eu era capaz de fazer isso em esteira. Fui umas 3 vezes. Minha melhor maratona em tempo, e leia exatamente assim, meu melhor tempo em maratona foi Porto Alegre em 2018, 3 horas e 9. Eu não lembro de absolutamente nada da prova, porque eu estava tão rápida e tão pensando em terminar aquilo daquele jeito que eu não lembro de um poste que passou ao meu lado. Não recomendo fazer provas assim, se você for uma pessoa parecida comigo que gosta de curtir, gosta de, né? E em 2022 eu fiz 10 maratonas no ano. Também foi uma meta pessoal que eu quis fazer depois de ter filha, que era me colocar em prova de novo depois de tantos anos fazendo isso de forma pragmática, sabe? Quis literalmente meter o louco e fazer muitas provas no ano. Deu certo também. Porto Alegre foi um detalhe da minha história, assim. É a mais rápida? Mas não. Acho que a maratona mais especial para mim foi a primeira depois da Duda, depois de ter minha filha na rua. Foi a maratona de Sorocaba. Quente, subidas, mas ela tava, vou chorar de novo, galera, mas ela tava na linha de chegada. Então essa foi de longe a mais especial. Claro que maratona é sempre especial, remete bastante coisa, principalmente ao ciclo, sabe? Ser capaz de ter terminado o ciclo, a prova é essa chave de ouro, mas Porto Alegre é só um 3 e 9 da minha história. Bom, a minha filha veio 2 meses e meio antes da pandemia, antes da gente ficar em casa. E eu já tinha uma esteira em casa, porque eu pensava que eu precisava de
ferramenta ali dentro da minha sala para eu não precisar sair. Isso antes de saber da pandemia, tá? Então, eu coloquei uma esteira ali na sala para fazer umas caminhadas e começar a voltar a correr. E quando veio a pandemia, a gente ficou quase 2 anos em casa, né? Então, o meu condicionamento foi voltando, eu fui aumentando essa distância na minha esteira de casa, e aí uma hora eu falei, vou fazer uma meia. A Duda tinha 5, 6 meses, e quando ela fez 8, eu comecei a treinar para essa maratona em esteira. Aí entreguei uma, troquei de esteira, porque a esteira começou a fazer muito barulho e eu comecei a receber muitas multas. Eu troquei de esteira, coloquei uma esteira profissional, tirei o sofá da sala e entreguei minhas 2 maratonas. Quando eu fiquei sabendo que estava grávida, a minha primeira pergunta para a médica foi: vou precisar parar de correr? E por quê? Se sim, por quê? Ela falou: imagina, não precisa parar, continua, só, né? Eu estava treinando uma maratona bem específica. Ela falou: eu não faria maratona, mas temos ciência dizendo que tá tudo bem você fazer, então vai do seu conforto. E então eu tive que lidar com esse receio mais colocado, né, para mim. Eu acho muito engraçado eu ter ficado com receio de correr, sendo que hoje é uma instrução que eu dou para qualquer aluna gestante, para qualquer gestante, de apenas continuar a tua rotina esportiva. Então, durante a gravidez, eu corri até os 6 meses e meio. Depois ficou realmente muito difícil, porque eu fiquei muito grávida, muito grávida. Então, imagina uma bola de parque, bola do Kiko, exato, pesada. Então, eu fiquei sem centro de gravidade para correr. Então já não estava confortável para mim. Então, até os 6 meses ali eu corri bastante, depois eu dei uma segurada e foi ótimo. Acho que provavelmente foi a última vez que eu descansei de corrida. Foram aqueles meses. E, e aí foi. É o método, é o jeito que eu levo a vida até hoje, assim, é o jeito que eu encaixo a corrida onde dá, sabendo da importância que a corrida tem para mim, mas que desde então a maternidade tomou uma proporção absurda na minha vida. Eu gosto muito de ser mãe e eu gosto muito mais de ser mãe do que ser corredora. Gosto muito de ser corredora, mas a maternidade para mim é muito importante. E hoje, graças a esse jeito é, democrático e também emocional, eu consigo levar as duas coisas, né? Então, a minha filha, ela me vê amando a corrida, me ver respeitando a minha corrida e me respeitando em relação à corrida. Eu acho que isso é o maior dos exemplos que eu posso dar para ela. Ela sabe que eu amo correr, ela já me viu desistindo de treino, desistindo de prova, já me viu conquistando provas, conquistando troféus, ganhando coisas, e isso tudo com muito respeito. Então, acho que é isso que eu quero que ela continue vendo. Não só ela, né? Eu também, todas vocês também. Qual história de aluna que me marcou profundamente? Uh, ah, entre tantas, da Bia. A Bia me contratou para fazer a primeira maratona dela. E no primeiro teste, eu já vi que ela corria muito e muito mais do que eu. Então eu lembro de ficar insegura de treinar ela, eu ainda estava nesse lugar de achar que pace importava para alguma coisa. E E aceitei. Ela foi pra maratona, foi muito bem. Sub 3 na primeira maratona da vida dela. Mas não é por isso que me marcou. É porque quando ela entregou a maratona, ela falou: agora, vou chorar. Agora, agora eu posso fazer o meu outro grande plano da vida, que é ter um filho. Eu queria muito ter um filho depois de fazer a minha primeira maratona. E ela teve o filho dela tá aí com alguns aninhos. E ela voltou a correr depois. E aí ela me agradeceu falando que, de certa forma, ela entendeu que uma coisa não separa a outra, né? A maratona não precisa existir antes ou depois do filho, porque uma coisa não invalida a outra. Mas a sequência de fatos dessa história da Beatriz me ensinou bastante. Também ensinou ela bastante, mas me marca muito. E eu me sinto muito privilegiada de fazer parte desse tipo de história, sabe?
também eu sei que também tem o meu exemplo envolvido, mas fazer parte desses momentos importantes de história de mulheres é meu rolê no mundo, que significa fortalecer mulheres. Eu sinto que eu tô num marzão, e aí tem eu e mais 4 com o nariz fora d'água, assim, e tem uma galera nadando lá embaixo, sabe? E aí eu com o nariz fora d'água consigo, tipo, botar mais 2 com o nariz fora d'água. Aí nós 3 conseguimos mais 4. E aí fica todo mundo com o nariz fora d'água, tipo, pensando qual vai ser o próximo movimento, sabe? Acho que esse, esse propósito mesmo de fortalecer, porque é para muito além do meu trabalho. Mas fortalecer mulheres, trazer mulheres, transformar mulheres, assistir. Eu falo que eu assisto a shows. Eu gosto muito dessa expressão de, putz, eu assisti o seu show que foi se preparar para a tua maratona. Essa coisa de assistir transformações de mulheres é uma missão para muito além só do esporte, só da corrida, só do Mulheres que Treinam Muito, só da Ana. É coletivo mesmo, é o tempo todo, tá acontecendo o tempo todo. Assim como elas também me transformam o tempo todo, elas também assistem as minhas transformações o tempo todo. O mar não para, tá todo mundo ali. Às vezes o meu nariz não tá fora d'água, eu tô imersa e aí elas que me puxam. Mas é isso. É só tudo isso sempre. Meu maior sonho com mulheres é tornar essa empresa geradora de empregos para agora. Tô chorando de novo, né? Porque esse lugar social do mulheres em proporção tá muito bem colocado, né? Hoje eu consigo me posicionar a empresa, posicionar o mulheres, mas eu ainda tenho um grande sonho de ter um lugar físico, sabe? Gerar emprego para mulheres, fazer o mulheres ser também um lugar de estabilidade, de alguma forma, em algum nível, para mais mulheres, não só esse lugar subjetivo, esse lugar emocional, que eu tenho muito orgulho também. Não abro mão de forma nenhuma. Eu acho que esse lugar de acolher a corrida de todas as mulheres é único, só mulheres têm. Mas eu também queria dar um pouquinho de estabilidade para elas, sabe? Liberdade emocional e estabilidade nos outros quesitos. Acho que todo mundo vai ficar mais seguro no todo. Eu nunca verbalizei isso também. Vai ser difícil aceitar conselhos, mas aceita alguns e vê o que dá, sabe? Porque eu não aceitei nenhum de cara e, e as coisas só começaram a fazer sentido quando eu comecei a aceitar alguns. O principal foi que eu seria uma grande treinadora de mulheres. Então eu fiquei muito tempo indo contra isso e hoje é só o que faz sentido para mim. O que eu falaria para Ana de 22 anos é por mais difícil que seja aceitar, conceber essa ideia de que tem mais jeitos de fazer o que você quer, acho que dá para tentar aceitar um pouquinho de conselho, um pouquinho da ideia de que tem mais jeitos de fazer a mesma coisa. Talvez a gente gaste menos tempo. Joguei. Se quiser aceitar, né? Para Ana de 22, para você que está assistindo, fica aí o conselho. Tem muito mais jeitos de você conseguir. Tá tudo bem também se você não quiser conseguir, se você quiser desistir. Mas se você desistir de coração aberto e completo, eu vou te apoiar muito a desistir, tá? Mas tem muitos jeitos de fazer a mesma coisa. Tem muita gente já dizendo que você não vai conseguir, então se apega às pessoas que falam que você vai, ou que tem mais jeito de fazer, vai fazer muita diferença. E se você é mãe, deixa a tua criança te ver feliz, deixa a tua criança te ver buscar que te alimenta, sabe? Para além dela, para além do teu maternar, para além de tudo isso que a gente já sabe que não é fácil, sabe? E busca você mesmo sempre, sempre.
Se agora é correndo e daqui a pouco é na esgrima, se você já correu muito e agora não quer mais correr, mas esteja atenta a si o tempo todo, ao que o teu corpo fala, às sensações que você tem, para além do treinamento, mas o treinamento é um canal muito honesto que a gente tem com a gente. É o nosso tempinho, mesmo que 5 minutos segurando criança, passando pano no chão, é o seu tempo de conexão consigo, então fica atenta a isso. Eu vou usar isso para mim hoje. Bom, bom. E se você chegou até aqui, muito obrigada por isso. Bem-vinda a esse canal. Eu também estou chegando agora, mas espero que você me acompanhe. Aqui eu vou te contar preparação de maratona, um pouco também da minha experiência profissional, os casos que eu lido, que às vezes pode te ajudar de alguma forma. Como eu gosto de me motivar e motivar vocês. Vou mostrar muitas mulheres que treinam muito, mas principalmente que o teu muito sempre importa, é suficiente. Não importa quanto tempo ele tenha, mas desde que você acredite nele, chuchu, vai dar certo.